Estou felizmente casado há 2 décadas, apesar de não ter filhos. Minha esposa Emily e eu compartilhamos um vínculo profundo e afetuoso. Nossos colegas de trabalho nos reconhecem como um casal devotado, uma reputação que, sem querer, cultivei ao falar frequentemente sobre nosso relacionamento harmonioso, seja em reuniões sociais ou em conversas casuais. Uma noite, encontrei-me em um bar próximo, convidado por um colega que buscava meu conselho. Normalmente, esses pedidos eram antecipados com tópicos pré-definidos. Desta vez, no entanto, a conversa se desviou para a melhoria de casamentos em deterioração, um assunto que abrangia desde questões triviais até preocupações graves. Esse colega, um homem que já havia enfrentado uma crise conjugal antes, ouvirá falar do meu casamento feliz e me procurou em busca de conselhos. Embora eu não acreditasse que minha orientação fosse particularmente profunda, ele me creditou por ajudá-lo a navegar por seu relacionamento problemático, desviando do divórcio. A partir desse ponto, inexplicavelmente, comecei a receber cada vez mais pedidos de aconselhamento conjugal. No meu papel como gerente de RH, entendi a importância de relacionamentos conjugais fortes para melhorar a produtividade no local de trabalho, então não podia recusar essas consultas. Às vezes, dependendo da natureza das discussões, encontrava-me perplexo, me perguntando por que as pessoas confiavam em mim para falar sobre questões tão pessoais. No entanto, cada vez que um colega me procurava, seu comportamento era sério, refletindo a gravidade de suas preocupações. Por isso, abordava essas conversas com seriedade, engajando-me abertamente com meus colegas. Ocasionalmente, buscava insights de Emily, aproveitando sua perspectiva como mulher. Apesar da noção comum de que casais deixam de se comunicar após 2 décadas de casamento, esse não era o nosso caso. Consequentemente, a ideia de enfrentar um divórcio parecia impensável. No entanto, isso aconteceu inesperadamente quando, uma noite, depois de uma consulta usual sobre questões conjugais, cheguei em casa um pouco mais tarde do que o habitual, por volta das 21 horas. Para minha surpresa, todas as luzes estavam apagadas. Chamei por Emily ao entrar, mas não houve resposta. Naquela época, Emily, dona de casa em tempo integral, raramente saía de casa. Lembrei-me de ela mencionar um jantar com amigos da faculdade, assegurando que voltaria às 20 horas. O silêncio inquietante dentro da casa escura me deixou perturbado. Ao chegar na sala de estar, acendi as luzes apenas para encontrar a ausência de Emily. Na mesa, notei um pedaço de papel. Ao ler as palavras escritas nele, fui tomado pelo choque. A mensagem dizia simplesmente, e obrigada por tudo. Seja feliz com aquela pessoa. Era uma clara indicação do nosso rompimento, com aquela pessoa referindo-se, sem dúvida, a outra mulher. Tornou-se evidente que havia suspeitas de minha infidelidade, embora eu não tivesse a menor ideia de quem poderia estar por trás dessas acusações. Um sentimento de inquietação se instalou, levando-me a discar repetidamente o número de Emily. Estranhamente, ela não respondeu, e sua caixa postal permaneceu intocada. Relutantemente, tentei contatá-la pelo WhatsApp, mas minha mensagem ficou sem ser lida por uma eternidade. E-mails encontraram o mesmo silêncio. O desespero me levou a ligar para a casa da família de Emily, algo raro para mim. O tom surpreso da minha sogra me recebeu, questionando se algo estava errado. O que aconteceu, Mateus? Ela perguntou, sua preocupação aprofundando meu senso de pressentimento. Eu havia assumido que Emily estaria na casa dos pais, mas sua ausência lá me deixou gaguejando uma desculpa. Não nada, é só que a Emily não conseguiu decidir o que comprar para o Dia das Mães, então pensei em perguntar a você secretamente, sem ela saber, balbuciei, ciente da fragilidade da minha desculpa. Ainda vamos pensar juntos, é claro, completei, sem esperar sua resposta. Desliguei apressadamente, meu coração batendo forte de culpa. O dia seguinte veio e se foi, sem nenhuma comunicação de Emily. Sem saber seu paradeiro, passei o dia em um estado de ansiedade inquieta. Na noite do 2º dia desde o desaparecimento de Emily, a campainha rompeu o silêncio da casa. Corri para o monitor da campainha, esperando além da esperança que fosse o retorno de Emily. Fiquei surpreso quando vi minha sogra no monitor, sua presença inesperada me surpreendendo. Não pude deixar de me preocupar com a forma como você soava no telefone, ela disse,
sua preocupação evidente em sua voz. Percebendo que não adiantava tentar enganá-la, mostrei a mensagem que Emily havia deixado. No momento em que ela leu, sua expressão se tornou severa e a suspeita nublou seus olhos. Apesar de minha explicação calma de que eu não tinha conhecimento do significado da mensagem, ela permaneceu não convencida. Suas dúvidas sobre mim persistiram não resolvidas e ela eventualmente foi embora, deixando-me para lidar com o mistério do desaparecimento de Emily. Após o sumiço de Emily, me peguei repetidamente ponderando o significado enigmático da mensagem, mas permaneci sem pistas. Depois de muita contemplação, decidi visitar a delegacia de polícia e registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. No entanto, o policial com quem falei desconsiderou minhas preocupações. Persistindo, continuei insistindo, mas o policial parecia irritado e perguntou: houve alguma mudança estranha no comportamento da sua esposa recentemente? Algum sinal de outro homem? Sua pergunta inesperada me pegou de surpresa. Em um acesso de raiva, retruquei: não há como algo assim acontecer com Emily. No entanto, o policial, provavelmente acostumado a tais respostas defensivas de cônjuges preocupados, permaneceu impassível, sua expressão inalterada. Ele continuou calmamente: senhor, por favor. Concordei em registrar o boletim de ocorrência, embora não pudesse deixar de sentir que a resposta do policial era mecânica, sem interesse genuíno em encontrar Emily. Ao sair da delegacia, a palavra em traição ecoou em minha mente, um eco inquietante da pergunta do policial. De volta para casa, continuei a refletir sobre o comportamento recente de Emily, procurando por quaisquer sinais suspeitos. Apesar de meus esforços, não consegui identificar nada alarmante. Nos dias seguintes ao desaparecimento de Emily, dormi na sala de estar, pronto para responder a qualquer comunicação. Uma noite, o toque da campainha me despertou. Corri para o monitor e fiquei surpreso ao ver o rosto severo da minha sogra. Abri rapidamente a porta da frente, preparando-me para sua repreensão. Inesperadamente, ela proferiu palavras surpreendentes: Emily está na minha casa agora. Fiquei ali parado, absorvendo suas palavras. Após uma respiração profunda, voltei à realidade e me preparei rapidamente para sair. Antes de sair, minha sogra disse: eu suspeitei de você. Me desculpe. Ela havia vindo em pessoa para se desculpar, explicando sua atitude severa anteriormente. Correndo para a casa dos pais de Emily, minha mente corria, contemplando a situação. Raciocinei que, da última vez que minha sogra visitou, Emily provavelmente estava na casa de seus pais. No entanto, Emily deve ter retornado abruptamente para casa e explicado a situação para sua mãe. Em minha mente, imaginei minha sogra vindo à minha casa com a intenção de me confrontar diretamente, talvez até me interrogando rigorosamente. No entanto, ao testemunhar meu estado aflito, ela pode ter duvidado da precisão das palavras de Emily e partido sem dizer nada. Ela não tinha como verificar a verdade, então voltou para casa de mãos vazias. Hoje, ela provavelmente ouviu algo de Emily e veio se desculpar. Com esses pensamentos me impulsionando, corri para a casa dos pais de Emily. A jornada era uma caminhada de apenas 20 minutos. Mas eu queria confirmar urgentemente a segurança de Emily, então corri. Ao chegar à casa dos pais dela, Emily, assim que viu meu rosto, começou a se desculpar profusamente, suas lágrimas fluindo livremente. Eu me vi sem palavras, preso em um estado um tanto cômico de desorientação. Finalmente, quando Emily recuperou a compostura, ela começou a falar baixinho, explicando seu lado da história. Enquanto eu a ouvia, toda a tensão deixava no corpo. A razão pela qual ela havia deixado a casa era um completo mal-entendido da parte dela. Naquele dia, Emily me avistou enquanto estava voltando para casa após terminar o jantar com suas amigas. Eu estava apenas caminhando, carregando uma criança pequena. Ao meu lado estava uma mulher na casa dos 30 anos, e nós dois parecíamos um verdadeiro casal com uma criança. Emily murmurou, relembrando o dia em que ela nos viu. Era um dia em que eu tinha recebido uma consulta de um colega. Mais tarde naquela noite, após o trabalho, tive uma discussão com a esposa dele. Esse meu colega, ainda envolvido no trabalho, tinha 2 filhos que estavam prestes a completar 2 anos. Ele evitou participar da discussão, temendo piorar as coisas se estivesse presente.
A causa raiz da deterioração do relacionamento do casal eram as constantes reclamações da esposa sobre suas chegadas tardias em casa, devido às etapas finais de um projeto significativo que exigia sua presença até tarde da noite. Ele estava profundamente envolvido no projeto, muitas vezes trabalhando até tarde. Consequentemente, ele chegava em casa exausto e sem paciência para ouvir as queixas da esposa. Um dia, a paciência da esposa se esgotou e ela explodiu de raiva. Apesar das inúmeras desculpas dele, ela parecia inconsolável. Sentindo-se desesperado, ele me implorou: "Não aguento mais. Por favor, faça algo." Fui então que intervi para consertar o relacionamento deles. Claro que Emily não estava ciente do meu envolvimento. No dia em que ela nos viu caminhando juntos, aparentemente amigáveis, ela instintivamente suspeitou que eu estivesse traindo. Na realidade, estávamos apenas caminhando juntos até o terminal de ônibus perto da estação. Sem que eu soubesse, Emily nos seguiu discretamente. Sua intuição solidificou-se em convicção quando viu a criança que o estava segurando me chamar de papai. Minha resposta alegre, simples o que foi tudo que bastou. Ainda me lembro da alegria que senti quando a criança me chamou de papai e como meu sorriso se alargou em resposta. No entanto, enquanto eu sorria, o mundo de Emily parecia escurecer diante dos seus olhos. Chocada, ela correu imediatamente para casa, deixando uma mensagem antes de ir para a casa dos pais. Lá, ela contou entre lágrimas os eventos do dia para sua mãe, liberando as emoções reprimidas que a consumiam. Enquanto falava, o alívio parecia encontrá-la e ela caiu em um sono exausto. Quando Emily acordou, sua mãe não estava mais lá. Naquele momento, sua mãe devia estar a caminho da minha casa. Hoje, Emily percebeu que tudo não passava de um mal-entendido. Um dia, por sugestão de sua mãe, fomos ao shopping, esperando nos distrair. Enquanto estávamos lá, Emily avistou a mulher e a criança que ela havia visto na cidade, acompanhadas por um homem de idade semelhante. Agindo por impulso, Emily se aproximou deles. Parada diante deles, ela ficou sem palavras. O homem parecia surpreso inicialmente, mas então sorriu, dizendo: "Sempre apreciamos sua ajuda." Emily ficou perplexa. Por que esse homem a conhecia? Aconteceu que o homem explicou que o Sr. Thomas tinha uma foto de nós dois no papel de parede do seu smartphone. Ele a mostrava orgulhosamente quando falávamos sobre nosso relacionamento problemático. Mas outro dia, seu filho chamou de papai, disse Emily, confusa. A mulher ao lado do homem, parecendo confusa por um momento, então explicou desculpando-se: "Desculpe, nosso filho chama qualquer homem adulto de papai." Alguém ouviu isso e entendeu errado. Ouvindo isso, não pude deixar de cair na risada. "Você sempre foi um pouco desajeitada, mas essa é a mais engraçada até agora", eu disse. Emily, ao ouvir essa explicação, sentiu uma mistura de constrangimento e alívio. Finalmente, ela sorriu. Foi a primeira vez em 4 dias que a vi sorrir. Incapaz de conter minhas emoções, disse: "Por favor, continue me mostrando esse sorriso de agora em diante." Em resposta, Emily assentiu silenciosamente.